Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de nutrientes e suas funções no corpo humano. Vamos lá? Você já parou para pensar por que precisamos nos alimentar? Acredito que a primeira coisa que deve ter vindo na sua cabeça seja para obter energia. E você está certo se pensou isso, mas a alimentação é muito mais do que apenas obtenção de energia. Por meio da alimentação, obtemos nutrientes que vão participar do crescimento e na reposição de células e tecidos mortos. Além disso, certos nutrientes, tais como as vitaminas e os sais minerais, são importantíssimos para o bom funcionamento do organismo. Falando em nutrientes, deixe-me perguntar: você acha que existem nutrientes em um pacote de salgadinho? Na verdade, existe sim, mas é importante lembrar que há nutrientes bons e ruins. A quantidade e o tipo de nutriente que cada pessoa precisa ingerir varia de acordo com o sexo, a idade, a profissão e o estado de saúde de cada pessoa. Por exemplo, pessoas que gastam muita energia, como os maratonistas, precisam consumir bastante carboidrato. Já pessoas mais sedentárias, que não fazem muita atividade física, devem consumir bem menos carboidratos. E por aí vai. Quais são os diferentes tipos de nutrientes que devemos ingerir para manter um bom funcionamento do nosso organismo? Os nutrientes se agrupam em macronutrientes e micronutrientes, de acordo com a quantidade que devemos ingerir de cada um. Macronutrientes, como a água, os carboidratos, as proteínas e os lipídios, devem ser ingeridos em maior quantidade. Já os micronutrientes, como as vitaminas e sais minerais, devem ser consumidos em menor quantidade. Mas, antes de falar sobre os diferentes tipos de nutrientes, é importante mencionar que todos os tipos de alimentos possuem vários tipos de nutrientes em sua composição. Contudo, certos alimentos possuem maior concentração de certos nutrientes do que outros alimentos. Por isso, dizemos que esses alimentos são ricos nesse determinado nutriente. Por exemplo, fast foods, doces e alimentos ultraprocessados como salgadinhos e bolachas são ricos em carboidratos e gorduras, ou seja, eles possuem maior concentração de carboidrato e gordura do que outros alimentos, como a carne, por exemplo. A água é um nutriente fundamental para a vida, tal como a conhecemos. Tanto que, quando pesquisadores procuram vida em outro planeta, uma das primeiras coisas que eles procuram é a presença de água em estado líquido. Mas por quê? Muitas reações químicas que ocorrem nas células precisam de água para ocorrerem. Além disso, a água é encontrada em estado líquido na temperatura ambiente, agindo como um solvente universal, uma vez que dissolve proteínas, açúcares, sais minerais, vitaminas, entre outros tipos de moléculas. Justamente por estar em estado líquido, a água consegue se mover facilmente por todo o organismo e, com isso, transporta substâncias e calor de um lugar para o outro, garantindo a nutrição de todas as células e a temperatura adequada em todas as partes do corpo. Além disso, a água possui alta capacidade térmica, ou seja, ela consegue absorver grande quantidade de energia sem alterar muito sua temperatura, o que é extremamente importante para a manutenção das reações químicas que ocorrem no organismo. Além disso, em muitos animais, como no ser humano, por exemplo, a transpiração da água é um mecanismo essencial na manutenção da temperatura corporal. Os carboidratos, também chamados de glicídios ou polissacarídeos, são moléculas formadas por açúcar, o qual é utilizado na respiração celular para gerar energia. Se quebrarmos o carboidrato até sua menor parte, processo que ocorre durante a digestão, teremos como resultado os monossacarídeos, também chamados de açúcares. Os principais monossacarídeos são a glicose, a frutose, tipo de açúcar comum nas frutas, e a galactose, tipo de açúcar presente no leite. A união de dois monossacarídeos forma os disacarídeos, tais como a sacarose, a maltose e a lactose, tipo de açúcar que muitas pessoas com intolerância à lactose não conseguem digerir. Se unirmos várias moléculas de açúcar, teremos os oligosacarídeos,
E se unirmos muitas moléculas de açúcar, teremos os polissacarídeos. O açúcar é produzido pelas plantas como resultado da fotossíntese, sendo estocado principalmente nas raízes na forma do polissacarídeo do tipo amido. Nos animais, como no ser humano, por exemplo, estocamos açúcar proveniente da alimentação na forma de glicogênio ou convertemos em lipídios. Alimentos de origem vegetal, como raízes, frutas e cereais, são ricos em carboidratos, mas outros alimentos como massas, mel, doces e ultraprocessados também são ricos em carboidratos. O consumo excessivo de carboidratos pode aumentar a gordura corporal, levando a pessoa à obesidade. Pessoas obesas geralmente têm alta concentração de gordura no sangue, o que pode causar hipertensão. Além disso, o consumo excessivo de carboidratos pode deixar uma pessoa com diabetes. Por outro lado, quando não comemos carboidratos, nosso corpo precisa usar outras moléculas para produzir energia, como a gordura e a proteína. Pessoas que começam a fazer dietas e deixam de comer carboidratos costumam se sentir cansadas, pois o corpo está produzindo menos energia do que o normal. Alimentos in natura são alimentos que não sofreram alterações em sua composição nutricional original, como é o caso das frutas, sementes, carnes, ovos e etc. Já alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por intensas modificações na indústria alimentícia, como os salgadinhos, as bolachas, os chocolates e etc. Todos esses alimentos são ricos em açúcar, mas então por que os nutricionistas vivem falando para comermos alimentos in natura e não ultraprocessados? Os alimentos in natura têm maior variedade de tipos de açúcares. Além disso, como esses alimentos são ricos em fibras e demoram mais para serem digeridos, o nível de açúcar no sangue vai aumentando aos poucos. Já quando comemos alimentos ultraprocessados, sua digestão é rápida, fazendo com que tenhamos picos de açúcar no sangue, favorecendo o surgimento de diabetes. Além disso, justamente por serem digeridos mais rapidamente, ficamos com fome mais rápido. Alimentos in natura são mais saudáveis do que alimentos ultraprocessados, mas é importante lembrar que tudo depende da quantidade. Você pode comer um brigadeiro, por exemplo, desde que seja em pequenas quantidades. Não adianta nada trocar o brigadeiro pela banana e acabar comendo uma dúzia de bananas de uma vez. Temos que comer tudo com moderação, mesmo os alimentos que são considerados mais saudáveis. Fibras são moléculas de carboidrato que não conseguimos digerir, tal como a celulose, tipo de carboidrato encontrado na parede celular das células vegetais. Assim, as fibras que comemos são eliminadas pelas fezes, não sendo absorvidas pelo sangue. Mas, se não vamos conseguir digeri-las e absorvê-las, por que devemos comer fibras? As fibras retêm água no bolo alimentar, tornando mais mole, o que facilita seu deslocamento pelo tubo digestório. Isso evita o aparecimento de diversas doenças, como a hemorroida, por exemplo. Além disso, as fibras ajudam a reter gordura, diminuindo a absorção de gordura pelo sangue. Alimentos integrais, frutas e verduras são exemplos de alimentos ricos em fibras. As proteínas, também chamadas de polipeptídeos, são moléculas formadas pela união de aminoácidos. Durante a digestão, as proteínas são quebradas em oligopeptídeos e estes, por sua vez, são quebrados em aminoácidos. Há 20 tipos diferentes de aminoácidos, os quais são classificados em naturais ou essenciais. Os aminoácidos naturais são produzidos naturalmente pelo corpo humano. Já os aminoácidos essenciais devem ser ingeridos nos alimentos, uma vez que não conseguimos produzi-los. As proteínas têm várias funções importantíssimas no corpo humano. A primeira delas é a função estrutural, ou seja, formar o corpo humano. As proteínas actina e miosina, por exemplo, são responsáveis por formar as fibras musculares. Há muitas proteínas também que têm função catalisadora e por isso são chamadas de enzimas. Essas proteínas participam de várias reações químicas, como é o caso da DNA polimerase.
enzima responsável pela duplicação da molécula de DNA. As proteínas também têm função reguladora, como é o caso dos hormônios insulina e glucagon, os quais são responsáveis por controlar os níveis de açúcar no sangue. E, por fim, outra função importantíssima das proteínas é na defesa do nosso organismo. Anticorpos são proteínas produzidas pelo nosso sistema imunológico que têm como objetivo combater micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos causadores de doenças. Os aminoácidos são como peças de Lego. Dependendo de como está organizado, resulta em proteínas diferentes. Durante a digestão de um ovo, por exemplo, desmontamos o Lego, ou seja, separamos os aminoácidos, para depois reorganizá-los novamente para formar as nossas proteínas. Alimentos de origem animal são considerados completos no que se refere a aminoácidos, uma vez que possuem todos os tipos de aminoácidos. Contudo, vale ressaltar que alimentos de origem vegetal também podem apresentar grande variedade e quantidade de aminoácidos, sobretudo as plantas leguminosas, como o feijão, a soja, o grão de bico e a lentilha. Pessoas veganas devem ter uma alimentação bem variada para suprir todos os aminoácidos de que necessitam. A proteína pode apresentar várias conformações diferentes. A estrutura primária da proteína é a sequência de aminoácidos que forma essa proteína. Já na estrutura secundária, os aminoácidos começam a formar pontes de hidrogênio e disulfeto, fazendo com que a proteína comece a se contorcer em espirais ou em folhas. Dizemos que a proteína está sofrendo enovelamento. Na estrutura terciária, a proteína está mais enovelada e pode se ligar a outras moléculas e sais minerais. Por fim, na estrutura quaternária, várias proteínas podem se ligar entre si e também a outras moléculas e sais minerais, como é o caso da hemoglobina, proteína responsável por transportar oxigênio pelo sangue. A hemoglobina é formada por várias proteínas ligadas entre si e ligadas a grupos M, os quais contêm átomos de ferro. O formato da proteína na estrutura quaternária é importantíssimo para o bom funcionamento da proteína. Caso a proteína sofra desnaturação, ou seja, perca a estrutura quaternária, ela deixará de funcionar corretamente. Vários fatores podem alterar a estrutura quaternária das proteínas, como a mudança de pH, mudança de temperatura ou presença de substâncias muito polares, como é o caso da ureia, por exemplo. Essas alterações rompem e modificam as pontes de hidrogênio e de sulfeto que os aminoácidos formam entre si durante o enovelamento, alterando o formato da proteína. É por isso que a febre alta é um sinal de alerta grave, pois o aumento da temperatura pode desnaturar certas proteínas do nosso corpo, podendo levar uma pessoa à morte. Os lipídios, popularmente conhecidos como gorduras, são moléculas formadas pela união de um glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos. Apesar de serem vistos como vilões, os lipídios são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Os lipídios servem como uma reserva de energia. Na ausência de açúcar, nosso corpo quebra lipídios para gerar energia. É por isso que, quando comemos demais, nossa gordura corporal aumenta. É nosso corpo armazenando a energia na forma de gordura. Além disso, os lipídios também têm função reguladora, uma vez que participam da formação de vários hormônios, como é o caso da testosterona. A presença de gordura no corpo também é importante para o isolamento térmico. Quanto mais gordura corporal uma pessoa tem, menos ela perde calor. É por isso que animais que vivem em regiões muito frias, como os pinguins e as baleias, têm grande quantidade de gordura corporal. Observe que, normalmente, não é uma regra, hein, pessoal, mas, em geral, a gente observa isso. Normalmente, pessoas com maior quantidade de gordura corporal são menos friolentas e mais calorentas do que pessoas com pouca gordura corporal. Além disso, a presença de gordura no abdômen também ajuda a proteger nossos órgãos vitais contra possíveis choques mecânicos, ou seja, contra batidas.
Por fim, é importante mencionar também que as membranas celulares são formadas por fosfolipídios, ou seja, os lipídios têm importante função estrutural, formando as nossas células. Há muitos tipos diferentes de gorduras, e nesse vídeo vou mencionar algumas. Existem gorduras trans e gorduras cis, as quais se diferenciam de acordo com a conformação da molécula. Gorduras trans são geralmente encontradas em alimentos ultraprocessados, como bolachas, salgadinhos, manteiga, salame e etc. Esse tipo de gordura deve ser evitada ao máximo, uma vez que faz mal à saúde, podendo causar aterosclerose, hipertensão, entre outros tipos de doenças circulatórias. Gorduras saturadas geralmente são gorduras presentes em alimentos de origem animal, como é o caso da banha, e são mais sólidas. Já gorduras insaturadas geralmente são encontradas em alimentos de origem vegetal, como o azeite, e são mais líquidas. Até um certo tempo atrás, acreditava-se que gorduras saturadas são ruins e gorduras insaturadas são boas, mas muitos estudos científicos vêm contestando essa ideia. Muitos médicos têm recomendado usar banha ao invés de óleo ou azeite para fazer fritura, afirmando ser mais saudável. Contudo, essa é uma discussão que ainda está em aberto no campo científico. Mas uma coisa é certa: a ingestão de gorduras de qualquer tipo deve ser reduzida, uma vez que são alimentos muito energéticos que, se consumidos em grande quantidade, pode causar obesidade, hipertensão, entre muitos outros problemas. Como eu disse, há muitos tipos diferentes de gorduras. Assim, diferentes tipos de alimentos possuem diferentes tipos de gorduras: óleo, azeite, margarina, manteiga, leite, queijo, carnes gordas, peixe, coco e diversos tipos de sementes são exemplos de alimentos ricos em lipídios. As vitaminas são um grupo de moléculas bastante variado e não são subdivididas em unidades menores. As vitaminas têm função reguladora, pois atuam em diversas reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Existem muitos tipos de vitaminas, as quais são popularmente conhecidas como vitaminas do complexo B, vitamina C, A, D, E, K, entre outros. A função, bem como o alimento rico em cada tipo de vitamina, varia bastante, mas, de modo geral, encontramos vitaminas em frutas, verduras e carnes. Além disso, as vitaminas podem ser classificadas como hidrossolúveis ou lipossolúveis, se forem solúveis em água ou lipídios, respectivamente. Vitaminas hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B e vitamina C, devem ser consumidas diariamente, uma vez que, sendo hidrossolúveis, podem ser perdidas pela urina. Já as vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, podem ser armazenadas na gordura. Assim, não precisam ser consumidas diariamente. A vitamina A, também chamada de retinol, participa da formação de pigmentos visuais e dos tecidos epiteliais. Assim, sua deficiência pode causar problemas visuais, como a cegueira noturna, problemas de pele, bem como imunidade baixa. Os principais alimentos ricos em vitamina A são as hortaliças e frutas de cor verde escuro ou alaranjadas, bem como derivados do leite. A vitamina D também é chamada de colecalciferol e auxilia na absorção e na utilização de cálcio e fósforo no nosso organismo. Podemos encontrar vitamina D em derivados do leite, gema do ovo ou óleos de peixe. Além disso, quando ficamos expostos à luz solar, o nosso organismo consegue produzir vitamina D. A deficiência de vitamina D pode causar raquitismo, problema que afeta a formação dos ossos. Sais minerais são substâncias inorgânicas que interagem ou se ligam a moléculas do nosso organismo. Entre os diversos tipos de sais minerais que formam o nosso corpo, podemos citar o ferro, o cálcio, o fósforo, o magnésio, o sódio, o cloro, o potássio, o flúor e o iodo. A função e a fonte de cada um desses sais minerais é bastante variada. O cálcio, por exemplo,
é um importante sal mineral que participa da formação de ossos e dentes, da coagulação sanguínea e atua no funcionamento de nervos e músculos. Sua deficiência pode levar a problemas de crescimento e perda de massa óssea. Pessoas em fase de crescimento devem ingerir maior quantidade de cálcio para formar o esqueleto. Da mesma forma, pessoas idosas também devem ingerir maior quantidade de cálcio, já que estão em uma fase da vida que pode ocorrer intensa perda óssea. Os principais alimentos ricos em cálcio são os derivados do leite, as hortaliças de cor verde escura e as leguminosas. O ferro é um sal mineral que participa da formação de hemoglobina, proteína que fica dentro das hemácias e tem a função de transportar oxigênio pelo corpo. Sua deficiência pode causar anemia, fraqueza e até imunidade baixa. Os principais alimentos ricos em ferro são as carnes, sobretudo o fígado, ovos, legumes, grãos integrais e hortaliças verdes. O sódio é um íon positivo que atua no equilíbrio ácido-base das soluções nas nossas células e tem importante ação no funcionamento dos nervos e músculos. Além disso, a presença de sódio no sangue ajuda a controlar o balanço hídrico do nosso corpo. Altas quantidades de sódio no sangue retêm maior quantidade de água no sangue, o que causa um aumento da pressão arterial. O consumo exagerado de sódio ao longo da vida pode deixar uma pessoa com hipertensão, ou seja, pressão alta. Por outro lado, a deficiência de sódio pode causar câimbras e redução do apetite. O sal de cozinha é a principal fonte de sódio na nossa alimentação. Alimentos ultraprocessados costumam apresentar grande quantidade de sódio, favorecendo o surgimento de hipertensão, mais um motivo para evitarmos esse tipo de alimento. Assim como o sódio, o cloro também é encontrado no sal de cozinha e participa do equilíbrio ácido-base, da formação do suco gástrico, do funcionamento do sistema nervoso e do equilíbrio osmótico das células. Sua deficiência também pode causar cãibra e redução do apetite. Bom, pessoal, por hoje é só. As funções das demais vitaminas e sais minerais podem ser encontradas no resumo presente no roteiro de estudos. Espero ter ajudado. Caso você tenha ficado com dúvidas, me mande mensagem por WhatsApp. Além disso, participe do plantão de biologia na quarta-feira à tarde para ver a resolução dos exercícios presentes no roteiro de estudos. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal!